Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começando mais uma aula aqui sobre intervalos. A gente vai falar hoje um pouco diferente sobre intervalo, mas já direcionado mais para o braço do instrumento, correto? Então, nós vamos, sem mais delongas, mapear alguns intervalos e depois nós vamos dar continuidade com a matéria, tá ok? Então vamos lá. Intervalos. Bom, intervalos. Bom, tem várias formas que a gente pode mapear o intervalo no instrumento. Primeiro nós temos que mapear os intervalos, intervalos simples e intervalos compostos, né? Intervalo simples seria de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Se a gente fosse pegar um quadradinho aqui, ó, quadrado aqui, pá, pegar aqui, ó, tá? Se a gente fosse pegar esse quadrado e traçar isso aqui, ó, que seria primeiro grau, certo? Que seria o segundo grau. Ficou meio esquisito ali? Ficou, né? Aqui seria o segundo grau. Aqui seria o terceiro grau. Aqui seria o quarto grau. Correto? Aqui seria o quinto grau, uma quinta justa, no caso. Aqui seria uma sexta maior. Segunda maior. Terça maior aqui. Quarta justa. Quinta justa. Correto? Primeiro grau também aqui, ele é justo. Temos uma sétima maior. Temos uma sétima maior. Vou acabar daqui. Vou encerrar ele daqui. Para pegar esse dó e jogar para cá. Tá? Jogar para cá. Aí a gente vai dar continuidade aos graus e as notas embaixo. Aí vou botar aqui de novo. Depois da sétima, nós temos a oitava, certo? Nós temos a oitava justa. Nós temos a nona. Na maior é o mesmo intervalo, maior é maior. Nós temos a terça, que aqui ele entra como décima, tá? Nós temos a quarta, depois da oitava ele passa a ser, ele tá no intervalo composto já. Depois da oitava já é intervalo composto, onde entra a nona, onde acaba entrando nos outros intervalos, tá? Quarta, depois da oitava, a mesma nota Fá, a partir da oitava ele vai receber a classificação de décima primeira, tá ok? Décima primeira é aqui, ó, como o intervalo grau, o intervalo 4 pertence ao intervalo justo, certo? Ele vai ser uma décima primeira justa e nós temos aqui a décima segunda, que é o Sol a partir da classificação simples, ele passa a ser composto, né? A partir da classificação composta, ele passa a ser aqui uma décima segunda justa também, porque o quinto grau ele faz parte do intervalo justo, tá ok? E depois a sexta, depois que a sexta passa da oitava, ela é uma décima terceira maior, porque o sexto grau pertence ao intervalo maior. Décima terceira.
São esses graus que a gente usa. Então aqui, ó, a oitava é dó, primeiro grau é dó, e se eu chegar até o outro dó, eu tenho uma oitava. Oitava é dó. A nona, aqui é como se eu começasse essa escala de dó de novo, tá? Só que depois da oitava. O ré aqui, ele entra como nona, tá? A décima é o mi. A décima é o mi, tá ok? A décima primeira é o fá, o mesmo que o quarto grau. O quinto grau, justo, aquele seria uma décima segunda, né? Seria o sol. Beleza? E a décima terceira, depois... Décima terceira, isso aqui é um 3, tá? Ficou meio embolado. Isso aqui é um 3. O 3 depois da oitava, ele aqui dentro do intervalo simples, ele é sexta. Só que a sexta depois da oitava, ele passa a ser décima terceira. Aqui, ó. Então esse décima terceira aqui é o lá. O lá tem duas nomenclaturas. Intervalo simples, vou botar aqui de simples, S de simples e C de composto. Tá ok? Então essa é a classificação. Primeiro grau justo, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Oitava, ela pertence aqui, ó, ao intervalo justo. A nona, por ser a mesma nota que a segunda, só vai mudar a diferença de altura. Ela é a nona maior. Décima primeira maior. Aqui, ó, décima maior, né? Porque é o mesmo intervalo que o terceiro grau, a terça maior. A décima primeira, ela é justa. Décima primeira justa. Décima segunda, ela é o mesmo intervalo que a quinta justa. Então, ela vai receber o grau justo aqui. E a décima terceira é o mesmo que o sexto grau, só que passando da oitava. Se você pegar a nota lá, depois que ela passa da oitava, ela passa a ser décima terceira, tá ok? Décima terceira maior, porque a sexta é maior. Vou botar aqui M de maior. Só que o que acontece? Tem algumas notas que nós usamos. Tem algumas notas, vou botar aqui, para mim apagar aqui embaixo, só para ficar mais tranquilo, para a gente entender melhor. Tem algumas notas que nós não podemos deixar de usar. Por exemplo, quando vamos fazer um acorde maior, tríade, primeiro grau, né? Vamos usar a terça. Se for maior, vai ser a terça maior. E a quinta justa. O que vai modificar da tríade maior para a tríade menor vai ser que se eu for fazer uma tríade menor, vai ter a primeiro grau, terça menor, né? Que eu posso botar um bemol 3, ou eu posso simplesmente também usar essa nomenclatura aqui, terça menor, tá? Das duas formas estão certas, um Mzinho minúsculo. E a quinta vai ficar a mesma coisa, vai ser a mesma quinta justa. Então essas três notas aqui, elas não podem mudar, elas não podem ser substituídas. São as três notas que dão base a acorde. Na verdade, o primeiro acorde é o acorde de tríade, não existe acorde sem a tríade. Existe sim, mas empilhamentos em intervalos, tá? Mas aí não pertence à categoria exatamente da tríade, já é uma outra situação. Tipo acorde quartal, tá? Empilhamentos de quarta geram um acorde quartal. Só que é totalmente diferente essa lógica aqui. Quarta aumentada e tal, e assim vai. Ou intervalos. Antes de chegar no acorde, nós temos intervalos. Mas o que nos importa aqui então? Então, o que vai acontecer? Como o primeiro grau é usado, né? Nós vamos manter a oitava aqui, mas nós não vamos usar a oitava. Não sei se a gente vai usando escala e tal. A gente vai usar
oitava. Aqui, ó, nós usamos as duas coisas, usamos tanto como segundo grau, como nona, ok? Só que o que acontece aqui no Mi? Tá vendo a terça? A terça é a nota mais importante do acorde. A terça é a nota mais importante do acorde, porque se ela for maior, o acorde é maior, ou a escala maior. Se ela for menor, o acorde pode ser menor ou a escala ela vai ser menor, por causa da terça. Então a terça é a nota mais importante. Por ser a terça a nota mais importante, nós não usamos ela, nós não usamos em termos de formação de acorde, a décima, nós só usamos a terça, tá? Então ela não vai ser usada, tá ok? Aí nós temos no quarto grau, nós vamos usar tanto a quarta quanto a vou botar aqui, só que eu vou fazer um X aqui, ó. Tá? Nós vamos evitar usar a décima aqui porque nós estamos usando a terça. Em termos de intervalo nós vamos usar, mas não em termos de formação de acorde. A quarta, no quarta justa, nós vamos usar tanto a quarta justa como a 11ª justa. No quinto grau aqui, ó, repara que nós vamos usar a quinta justa tanto no acorde maior quanto no acorde menor. Então, ela não é usada como 12ª no acorde, ela é só usada 12ª como intervalo, ou notas de escala. Para frente a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre isso, tá ok? Então, ó, nós vamos riscar aqui também, nós vamos usar a quinta justa, tá ok? Então, vão ser mais ou menos isso mesmo. A sétima aqui não vai entrar. Então, nós vamos usar, tanto no caso, as classificações dos acordes, então nós vamos usar primeiro grau, segundo grau, né, terceiro grau. No caso aqui, esse segundo grau aqui, nós não vamos usar ele aqui, nós vamos usar a nona, tá? Então vai ficar Dó, Mi, aqui vai ficar o Fá, né, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau, oitavo grau, nona, 11ª e 13ª. Então esses vão ser os intervalos que nós vamos usar para fazer os acordes, tá ok? Então até a próxima, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!